Então hoje nós vamos estar falando dessa cura do paralítico, né? O milagre mais difícil que Deus pode realizar em uma casa. Qual é o milagre mais difícil que Deus pode fazer lá na sua casa? Você já parou para pensar qual seria o milagre mais difícil de Jesus Cristo fazer? Talvez a pessoa fale, pastor, eu queria que ele fizesse uma transformação lá no coração do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, eu queria ter isso, ou aquilo, aquele outro. Então, depende da pessoa, ela vai encontrar um grau de dificuldade. Mas essa é uma pergunta, meus irmãos, que esse texto, ele responde. Porque esse milagre, ele está sendo feito dentro de uma casa. Uma casa como a minha, uma casa como a sua. E esse milagre será feito de uma forma maravilhosa. Então, é o maior milagre que Jesus já fez, né? É de bater janela esse milagre de Jesus, né? Então, irmãos, olha, milagres acontecem em lares que se abrem para Jesus. Olha só, uma casa se abriu para recebê-lo. Então, eu digo uma coisa, você tem uma casa? Tenho. Abra a sua casa para Jesus. Abra a sua casa para a palavra de Deus. Porque casas que se abrem para a palavra de Deus, para Cristo, são casas que recebem milagres. Que recebem milagres todos os dias. Agora, olha, irmãos, essa casa se abriu para receber Jesus no momento que Jesus ele estava lá para o deserto escondido. Ele estava meio cerceado, ele quase que não podia entrar na cidade, porque todo mundo queria pegar ele e correr atrás dele, tocar nele, ele não podia, ele estava acuado. Parece legal isso, mas não é. Então essa casa decidiu, falou assim, não, é o seguinte, nós vamos receber Jesus, sabendo que a nossa casa vai ser invadida, e foi. Nós vamos receber Jesus sabendo que eles podem quebrar essas portas, e eles passaram pelas portas, né? E nós vamos receber Jesus sabendo que alguém pode arrebentar esse telhado, e arrebentaram esse telhado. Queridos irmãos, às vezes as pessoas têm medo de abrir a porta para Jesus, porque vai receber a visita de um pastor, de um irmão da igreja, de uma irmã. Essa casa se abriu sabendo que corria riscos, e grandes riscos. Então está ali, olha, nessa casa, a prioridade era o ensino da palavra. Olha o capítulo 5, no versículo 17, aconteceu que num daqueles dias, Jesus ele estava ensinando, né? Está lá, Jesus, ele está ensinando, né? Nessa casa. E aí, meus irmãos, milagres acontecem, né? Pode pular aqui, né? Porque está atrasado. A casa que se abre para Jesus é uma casa que acaba se incomodando. Ou, perdão, que incomoda outras pessoas. Olha que interessante. Porque quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, nós estamos correndo risco. Só que um dos riscos que uma casa recebe é que algumas pessoas se sentem incomodadas porque você está fazendo um voto com Deus. Você está recebendo a mensagem de Deus. E uma casa que se abre para Jesus, cuja prioridade é ensinar a palavra de Deus, milagres vão acontecer. Sabe quando milagres acontecem? Quando se valoriza a palavra do Senhor. E aí, o que acontece? Algumas pessoas foram nessa casa, e dentre essas pessoas que foram nesse lar, são pessoas que perseguiram Jesus no ministério dele quase todinho, que são os fariseus e os escribas. Esses fariseus, meus irmãos, e os escribas, não eram tão numerosos como nós imaginamos no tempo de Jesus, mas eles eram muito influentes. Por um fazia a cabeça de 10 fazia a cabeça de 100, ou seja, havia poder político nessas pessoas.
Então, quando eles viram que Jesus atraía multidões, que Jesus curava, então essas pessoas foram. Da onde eles vieram, pastor? A palavra de Deus está dizendo aqui que vieram de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Vieram da Judéia, da Galiléia, dos outros lugares. Mas por que vieram tantos? E por que vieram de todos os lugares? Por 3 motivos, irmãos. Primeiro, porque eles estavam mesmo incomodados. Quando você resolve tomar uma posição pró-Jesus, pró-palavra de Deus, você incomoda. Você vai incomodar dentro e fora da igreja, você incomoda. Então, uma família que resolve inteira vir na casa de Deus, servir a Deus, incomoda. Onde ela está, ela vai incomodar. Você trabalhar para Deus, você incomoda o inimigo, é isso que acontece. Às vezes o que você está fazendo, ninguém está vendo. Olha, as pessoas estão vendo. Você está trabalhando para Deus, as pessoas estão vendo. Algumas vão ficar muito felizes, só que algumas vão se incomodar. E é o que aconteceu, os fariseus estão incomodados pelos milagres, estão incomodados porque Jesus tinha autoridade na hora de ensinar. O que mais que ele sente? Ele sente inveja. Inveja, meus irmãos, e aí, por que você tem inveja do que as pessoas têm, não é assim? Então, o que Jesus tinha? Jesus tinha o agrado da multidão. Jesus era procurado pelas pessoas. Jesus, ele tinha um carisma. Então, não somente eles se sentiam incomodados, mas havia uma inveja, e essa inveja, meus irmãos, vai até o fim, vai até a paixão de Cristo, quando é dito no final dos evangelhos, por inveja o entregaram. Então, não somente uma casa que se abre para Deus, é uma casa que incomoda algumas pessoas, mas é uma casa que outras pessoas vão ter inveja de você. Não deveriam ter. Por quê? Porque você quer que elas tenham o mesmo que você tem. Você quer que essas pessoas tenham a bênção que está no seu lar, na sua casa. Então eles não têm motivo de ter inveja, mas acredite, não só se sentem incomodados, como eles têm inveja da paz que reina na sua casa. Da forma como Deus resolve os problemas da sua vida, da forma como Deus age na vida da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos. Então incomoda, causa inveja, e por isso eles vieram de todos os lugares. Para quê? Para poder, meus irmãos, incriminar, achar uma beiradinha só para falar de Jesus, para tentar condená-lo em algum assunto. Agora veja que vai entrar um personagem diferente. Essa casa está lotada, Jesus está ali, está ensinando, tem muita gente nessa casa, a casa está lotada, está bonito. Provavelmente tinha muito mais pessoas naquela casa que na nossa igreja hoje, mas veja, uma casa cheia, porta fechada, janela fechada, no sentido que tinha gente para todo lado, e aí chega 5 atrasados, 4 carregando 1, eles estão atrasados. E por eles estarem atrasados, eu creio que você vê a necessidade de alguém, você vai se levantar e fazer o quê? Pode passar. E se a casa está cheia de fariseu e escriba, como era esse caso? Uma casa não é uma coisa tão grande assim, não é verdade? Mas ali estão os religiosos, as pessoas consideradas espirituais, as pessoas que deveriam amar, as pessoas que deveriam proteger, as pessoas que deveriam abrir caminho para que outros se chegassem a Deus. Mas quando esses 4 amigos chegam carregando o paralítico, a palavra de Deus diz que ninguém abriu o caminho. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Então, se a casa que se abre para Jesus incomoda, a casa que se abre para Jesus também atrai pessoas com fé. Veja só o versículo 18. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar,
Aí explica, por causa da multidão. Então, irmãos, por que que eles não conseguiam entrar? A porta estava fechada? Não. As janelas estavam fechadas? Não. Por que que então eles não conseguiam entrar? Por causa da multidão. Olha, às vezes a gente ia ter um culto especial, né? Quando ia ter um culto especial, a gente falava assim, olha, seguinte, né? Quando chegar um visitante, né, o que era para os membros da igreja fazer? Levanta aí e dá o lugar para o visitante. Então você imagine a cena, porque se aquela casa está cheia de religiosos, escribas, fariseus, e sabe lá mais o quê, né? Então você imagina que uma pessoa tão doente como aquela deveria ter preferência, mas não é isso que acontece. Porque eles não estão ali para adorar a Deus, eles estão ali para ser cooperadores de Deus, eles estão ali para atrapalhar a obra de Deus. Agora, isso é muito interessante. Nem todas as pessoas, meus irmãos, que estão ali naquele movimento ou no movimento espiritual, eles estão para ajudar. Muitas vezes eles são postos ali mesmo para atrapalhar a obra de Deus. Então, nesse caso especificamente, a porta está fechada, mas não porque o dono fechou, porque tem pessoas consideradas espirituais que não quer que ninguém entre. Não é à toa que Jesus falou, vocês fecham a porta do reino dos céus para as pessoas. Isso aqui é de forma literal, né? Então, a casa que se abre para Jesus atrai pessoas com fé, né? São homens de fé. Jesus disse que olhou para eles e viu a fé deles. Quem que tinha fé? O paralítico tinha fé. Quem que tinha fé? Os 4 amigos tinham fé. Então esses são homens, meus irmãos, atraídos por Deus para aquela casa. Então, se você sabe que tem um lugar que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, acredite, pessoas de fé vão entrar nessa igreja. E também, se você está lá no seu lar, na sua casa, você resolve fazer culto, você resolve abrir a Bíblia lá, pessoas de fé vão se chegar na sua casa. Tem os invejosos, tem os que se incomodam, tem, mas acredite, pessoas de fé, elas também são atraídas, tá? Então, meus irmãos, eles têm uma decisão aqui, esses amigos. Nós vamos colocar o nosso amigo na frente de Jesus. Uma das coisas que eu admiro nesses 4 amigos é essa posição deles. Aqui o que a palavra de Deus ensina para nós, no versículo 18, diz que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e presta atenção no versículo agora, depois da vírgula, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Eles tinham um propósito. Nós precisamos colocar o nosso amigo na frente de Jesus. Você tem amigo? Ore para que esses amigos estejam na frente de Jesus. Você convida eles para que eles venham se encontrar com Jesus. Qual é o seu esforço para que essas pessoas que você conhece ter um encontro com Cristo, colocar essas pessoas de frente com Jesus? O que é isso, pastor? Você apresentar o evangelho para ele. Ai, pastor, eu não consigo, eu não sei muito fazer isso aí não. Então, sabe o que você faz? Leva essa pessoa para alguém que possa fazer isso para você. Olha, uma coisa é certa, o propósito do coração deles quando eles saíram de lá é: nós vamos colocar o nosso amigo na frente de Jesus. É isso que nós vamos fazer, né? E aí eles foram convincentes, porque eu acredito, irmãos, que você convenceu uma pessoa que já está paralítica, já está tudo daquele jeito, falar: olha, Jesus está passando, Jesus está naquela casa, nós vamos pegar você, nós vamos levar lá, você vai ficar na frente dele, ele vai te curar. Você tem que ser convincente, você tem que ser firme. Quando você falar de Deus para uma pessoa, você tem que ser convincente. Sabe, eu jamais vou esquecer a mensagem de um irmão simples, que pregou apenas uma vez na minha igreja, lá em Gália, o irmão Luizinho. Por quê? Porque a pregação dele me impactou. Como a de ontem lá quando eu fui para Quatá, uma mensagem maravilhosa. Mas ele disse assim: meus irmãos, não fiquem contando derrota.
que é isso? Mas, sabe, é uma coisa impressionante, porque é uma coisa que tá dentro do nosso coração. E é uma coisa que atrapalha a igreja, mas a gente faz quase sempre. Nós contamos derrotas na frente dos ímpios. Parece que o nosso Deus não é bom. Parece que o nosso Deus não está fazendo nada por nós. Parece que o nosso Deus não está nos vendo. Então não conta a derrota. Essa era a mensagem dele há muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda era pastor em Galha. Estou falando de coisa de 30 e poucos anos atrás. Mas eu nunca esqueci dessa mensagem. Irmão, não conte derrota. Não conte. Já pensou se esses amigos ficassem contando derrota para o paralítico? Ele não ia querer ir. Agora, uma outra coisa desses amigos é que eles foram determinados, né? Eles se esforçaram, porque o versículo 19 diz que não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Era para desanimar mesmo, porque se eu vou no lugar está cheio, eu volto. Bem, eles chegaram lá atrasados e já estava começando o culto, e não tinha mais espaço, não tinha mais lugar. Nós vamos fazer o quê? Vamos pedir para dar um espaço. Tem condição de você abrir um pouquinho? Não, não tem não. Você veio aqui o quê? Fazer o quê? Vim aqui trazer o rapaz que está doente aqui, ele é paralítico. Então, eu estou com uma dor na perna aqui também, dor por dor fica com a minha. Então, cada um teria um motivo para dizer não, 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 inclusive os religiosos. Aí, meus irmãos, o primeiro problema que aparece, a gente já vai desanimando. Primeiro problema que aparece, já o amigo não precisa mais ouvir de Jesus, não vai dar certo, eu acho que não tem como Deus fazer nada, porque eu acho que ele nem está vendo, não está vendo mesmo, que ele está lá dentro, o paralítico está aqui fora. Meus irmãos, Jesus estava esperando aquele homem. Ele bem que podia sair de dentro daquela casa, porque ele é onisciente. Ele podia sair lá de dentro daquela casa e ir lá fora, falar assim, dá licença que eu tenho que ir lá fora. Paralítico, você está curado. E voltar para dentro e continuar ensinando a palavra de Deus. Para ele não tem problema nenhum fazer isso. Mas melhor, ele podia levitar, sair de lá e ficar na frente do paralítico. Não tinha problema nenhum, porque ele é Deus. Ele poderia. Mas Deus muitas vezes permite embaraço, Deus permite problemas, Deus permite que a gente sofra. Isso é importante na nossa vida. Olha, Jesus disse, o que eu faço agora vocês não vão entender, mas vocês vão entender depois. Olha, queridos irmãos, problemas, eles vêm sem você chamar e pedir. Impedimentos se levantam sem que você imaginasse que eles aparecessem na sua frente. De tantas coisas estranhas que acontecem antes que a bênção esteja totalmente na sua mão. Aqui eles poderiam desistir, mas aí, aqueles inovaram, inovaram. É que eu me lembro agora da empresa do Filipe, a inovação, E inovaram como? Inovaram, eles subiram no telhado, abriram a telha lá e cavucaram um buraco, pegaram o camarada com corda, jogaram para... Tudo isso, Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu que eles pudessem agir, que eles pudessem encontrar meios para poder estar na sua presença, para que eles pudessem lutar. Não é fácil carregar uma pessoa, levar uma pessoa do chão para o telhado. Não é fácil ficar quebrando a casa dos outros, sem saber se a pessoa vai te xingar, vai fazer alguma coisa. Não é fácil achar o meio da casa certinho para colocar o doente lá na frente de Jesus e ficar lá do lado de fora esperando. Olha, tudo é difícil aqui, não tem nada fácil aqui, porque, meus irmãos, se você quer as coisas fáceis, não é com a palavra de Deus, não é na presença de Deus. Eu não vejo nenhum herói da Bíblia que teve uma vida mansa, tranquila, sossegada, sem impedimentos, sem problemas. Olha a vida de Moisés,
olha a vida de Abraão, olha a vida do Davi. Ô, meus irmãos, pegue qualquer vida, mas pegue uma vida da Bíblia, uma vida que foi vivida na presença de Deus. Se essa vida não tiver lágrimas, se essa vida não tiver sofrimento, se essa vida não tiver oposição, ela não é uma vida usada por Deus. Então aqui tem tudo isso. Imagine a decepção de chegar lá e agora, não dá para entrar, não vamos entrar, mas como nós vamos entrar? Não vai dar um jeito. Então, irmãos, Deus espera esse movimento, Deus espera essa ação, Ele quer que você faça o possível e o impossível para estar na presença dEle. As casas que se abrem para Jesus são casas que tem que vencer barreiras, sabe? Telhados têm que se quebrar muitas vezes. Então Deus, olha aqui, Ele sempre reage à nossa fé. Primeiro que no versículo 19, 20, né? Diz que ficou na frente de Jesus e vendo a fé deles, né? Vendo Jesus a fé deles, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Eu já vi. A fé dos 4, não, é a fé dos 5, já eu explico. E Jesus, vendo a fé deles. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus faz é ver a nossa fé. Isso é maravilhoso. É uma coisa que só Deus pode ver. Os homens não estão vendo a sua fé, estão vendo as suas ações. Todo mundo estava vendo o que eles estavam fazendo. Estão indo, subindo, pegando o doente, jogando para baixo. É muita coisa que eles estão fazendo, sabe? Mas Jesus, Ele vê o que ninguém vê. Ele vê a fé. Porque tudo isso poderia ser feito sem fé. E tudo isso poderia ser feito sem fé e acontecer um milagre ali. Mas não o milagre mais importante. Mas quando Jesus olha e vê a fé, aí sim é possível um milagre mais poderoso, um milagre mais importante, que aconteceu. Versículo 20, vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. É a primeira vez que Jesus fala isso para um doente. Falou outras vezes, mas é a primeira vez que Jesus olha para o enfermo, para o doente e fala: olha, os teus pecados, eles estão perdoados. Para o leproso ele disse: eu quero ser limpo, pronto, vai embora, está limpo, não é assim? Jesus disse isso, mas não falou nada de perdoar pecados. Aqui é a primeira vez que ele faz isso. Por que que Jesus perdoa pecados ao invés de curar? Olha aqui, irmãos, se você fosse um paralítico e seus amigos se esforçassem tanto, mas tanto mesmo, para até abrir um buraco no telhado para jogar você para baixo lá e ficar na frente de Jesus, e Jesus olhar para você e dizer assim: homem, os teus pecados estão perdoados. E você talvez se ofenderia com a palavra dessa. Porque a pessoa poderia pensar assim: mas eu me esforcei tanto, eu quero ser curado, Senhor. Meu problema não é muito com o pecado, meu problema é que eu não consigo andar, eu não consigo me movimentar, eu estou nessa maca aqui. O Senhor poderia, ver o todo aqui, o externo, em vez de olhar para dentro, o Senhor podia olhar para fora de mim e ver que eu não consigo andar. Veja, irmãos. Nenhuma palavra dele, nenhuma palavra dos amigos dele. E não precisava que nem ele, nem os seus amigos falassem. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. E Ele lê o que está dentro do coração. Essa palavra foi muito poderosa. Não poderia falar para muitas pessoas, porque não serve para todas as pessoas. Então Jesus, Ele viu um coração pecaminoso que buscava o perdão. Jesus curou muitas pessoas que não tinham fé. Muitas. Não foi uma, não. Muitas pessoas. Para mostrar a sua glória e o seu poder. Jesus
nunca perdoou uma pessoa, salvou uma pessoa, se ela não pedisse perdão e se arrependesse dos seus pecados. Então você imagine o grau de conhecimento de Jesus quando olhou aqueles 4 e aquele paralítico. Nós estamos pensando que ele só quer ser curado. Nós estamos pensando que o negócio dele é só o seu físico, as coisas materiais ou físicas aqui, não. Jesus não teria dito, homem, os teus pecados estão perdoados, se não houvesse dentro do seu coração o arrependimento e a fé. Jamais Jesus diria isso. Ninguém será perdoado sem fé e sem arrependimento. Ninguém vai ser perdoado. Para Jesus olhar e dizer assim, homem, os teus pecados estão perdoados, é porque Jesus viu que ele estava pedindo perdão pelos seus pecados, que ele acreditava na expiação do nosso Senhor Jesus. Então ninguém será perdoado sem fé e sem arrependimento. Qual era o pensamento das pessoas, meus irmãos, a respeito de uma enfermidade no tempo de Jesus? Olhava para a pessoa e falava assim, Senhor, quem que pecou para que esse nascesse cego? Foi ele, o pai dele, tio, quem que foi? Algum parente? Jesus disse, não, isso aí está desse jeito, ele está cego para que se manifeste a glória de Deus. Mas existia isso, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo um dia curou uma pessoa, por quê? Porque ele estava em pecado, ele disse, vai, não peques, e não peques mais. Sim, acontece, Agora, meus irmãos, não é o caso desse homem aqui, O que passava na cabeça dele? Com certeza, ele queria ser curado da paralisia, e com mais certeza ainda, ele queria ser curado por dentro. Ele queria ter o pecado perdoado. Tinha uma coisa que incomodava mais o seu coração do que a própria paralisia: o pecado. E por isso, quando ele olhou para Jesus, sem que ele dissesse uma palavra, sem que ele falasse nada, o Deus onisciente, todo-poderoso, olhou e viu o seu coração, e viu escrito nos seus olhos, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não mereço estar aqui, Senhor, me perdoa. Tende misericórdia de mim, que sou um pecador, Senhor. E Jesus olhou e disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer dentro de uma casa. É o mais difícil de ser realizado. Então, irmãos, o Senhor daquele lar, que é Jesus, que entrou naquela casa, foi colocado em suspeita. A Bíblia diz que quando os fariseus viram essa palavra, olha, os teus pecados estão perdoados, e lá está o camarada sem reclamar, feliz da vida e continua paralítico. Então os os fariseus e os escribas começaram a arrazoar entre si. O que é isso? Falar bem baixinho para o outro não escutar, ou a pensar, que ele está falando? Ele está perdoando o pecado do rapaz aí. Mas só Deus que pode perdoar. É verdade, só Deus pode perdoar pecado. Então é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Já achamos um defeito nele. Pronto. Conversando ali, bochichando, cochichando, sabe? Colocando o milagre de Jesus da salvação em suspeita. Esse blasfema, porque só Deus pode perdoar pecados. É o que eles estão dizendo, mas eles estão dizendo de voz baixa, sabe? Deus, ele prefere que se fale de voz alta. E aqui a pessoa está lá falando mal de Jesus, criticando Jesus, a obra meritória da cruz, dizendo, ele está blasfemando porque ele está perdoando esse homem, e só Deus pode perdoar esse homem. E era verdade, meus irmãos. A doutrina teológica deles era correta a respeito dessa verdade. Qual verdade? Só Deus pode perdoar pecado. É verdade.
Só Deus pode tirar os nossos pecados. Alguém pode perdoar você do mal que você fez para ele, mas ele não pode perdoar você do mal que você fez para Deus quando você fez para ele. É muito importante lembrar disso. Só Deus pode perdoar pecados. Então eles estavam certos nessa razão. Agora, meus irmãos, o que foi mais fácil, né? Jesus, ele escuta essa palavra. Vamos lá no versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que vocês estão resmungando aí em vossos corações? Que é isso aí que vocês estão falando? Olha Jesus. Você gosta de ficar arrazoando? Deus está vendo. E aí, o que vocês estão arrazoando nos vossos corações? Poderia falar: vocês estão falando mal de mim? Vocês estão falando que eu estou blasfemando? Vocês estão falando que eu não tenho poder? Não é? Então, meus irmãos, ele não disse nada disso. Mas o que ele fez mostrou tudo isso. Olha o que ele diz. Olha a sabedoria de Deus, de dar um dos maiores ensinos que temos dentro da palavra de Deus, e mostrar para nós qual é o maior milagre que Deus faz na face dessa terra. Sabe o que ele fala? Ele diz: o que é mais fácil fazer, realizar? Jesus, ele faz uma comparação. O que é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta e anda? Para nós, para mim, eu diria: pastor, é muito mais fácil perdoar pecado do que fazer uma pessoa andar. Eu diria isso e estaria mentindo de mim mesmo. Sabe por quê? Porque até mesmo para um ser humano, a coisa mais difícil que existe é o quê? Perdoar pecados. Você está pronto para muita coisa na sua vida, mas a coisa mais difícil da nossa vida é perdoar uma pessoa que nos ofendeu. Muito bem, Jesus está perguntando: o que é mais fácil fazer? Me diga, dizer para este homem: homem, os teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele: pega a tua cama e anda? Aí Jesus, irmãos, invoca um poder e diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta-te e anda. E o homem andou. Deixa eu dizer, irmãos, Jesus, ele faz a pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? O que custou para Jesus curar o leproso da semana passada? O que custou para Jesus transformar água em vinho? O que custou para Jesus curar a mão de um homem que estava seca? O que custou para Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ressuscitar o Lázaro? O que custou para Jesus? Ele apenas falou: Lázaro, sai. Menina, levanta, anda. Ou, como ele fez no filho da viúva de Naim, nem falar ele falou. Ele bateu no caixão. Só isso. Uma batida, uma palavra. É isso que custou aquilo que nós chamamos de maiores milagres de Jesus Cristo. É por isso que ele faz essa pergunta para você meditar e refletir. O que é mais fácil para Jesus? Curar ou perdoar pecados? Porque para ele perdoar,
o meu pecado e perdoar o seu pecado, ele teve que fazer o quê? Morrer lá na cruz. Então, se você acha que foi fácil para você, não foi fácil para Deus. Deus teve que mandar o seu filho morrer no nosso lugar, coisa que eu não faria, mas ele fez. Você é pai, você é mãe, não creio que você faria isso. Deus fez. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então, o que custou para Jesus perdoar todos os pecados do pastor Gilberto? O que custou para Jesus perdoar todos os pecados da irmã Mariazinha? O que custou para Jesus perdoar todos os pecados de cada um que está aqui? Cada gota do seu sangue, até que não tivesse mais sangue, eminasse água do seu corpo. Então não foi fácil. Então eu pergunto de novo: qual é o maior milagre que existe na face da terra? Qual é o maior milagre que foi feito naquela casa que se abriu para Jesus? Sabe qual foi o maior milagre? A salvação daquela alma. Homem, os teus pecados estão perdoados. Não existe maior milagre do que Deus pegar um pecador como eu e dizer no final: vinde, bendito do meu Pai, para esse aconchego que vos está preparado desde a eternidade. Pegar um pecador como eu e colocar no céu. Para isso custou o seu sangue. Esse é o maior milagre que existe, não tem outro igual. É a mesma coisa da palavra de Deus. Você pode pensar: qual é a maior mensagem que existe? Olha, é o do Sermão da Montanha que Jesus Cristo fez. É linda, é maravilhosa, mas não é a maior mensagem. A maior mensagem é aquela que eu ouvi aquele grande orador pregar. Não, não, por melhor que seja, aquela não é a maior mensagem. A melhor mensagem, Jesus diz aqui nesse texto: homem, os teus pecados estão perdoados. A mensagem de que Ele limpa pecados, Ele salva pecadores. Essa é a grande mensagem de Deus. Essa é a grande mensagem da Bíblia. A mensagem de salvar pecadores não é uma mensagem do Novo Testamento. É uma mensagem que vem lá do Velho Testamento. Então, não existe uma mensagem maior do que Deus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Crede no Evangelho. Essa é a maior mensagem que existe. Porque a maior mensagem tem que combinar com o maior milagre. E o maior milagre que teve naquela casa não foi aquele homem sair andando. O maior milagre foi o homem sair perdoado dos seus pecados. E o maior milagre que teve naquele dia é o milagre que pode ter hoje. E pode ter em cada casa das famílias da nossa igreja. Quando Deus perdoa o nosso pecado. Quando Deus salva a nossa alma. Essa é o grande milagre de Deus. Então, se a gente pudesse voltar e perguntar: qual é o grande milagre que Deus faz neste mundo? Aquela mulher pecadora, aos pés de Jesus. Aquilo é um milagre.
Aquilo é um milagre porque aquela vida estava perdida nas mãos de Satanás. E agora está aos pés do seu mestre, pronto para servi-lo. Não ganhou um centavo por isso. Apenas creu que Jesus era o seu Salvador. Mudar uma vida, mudar uma história, é o maior milagre que Deus pode fazer. E Ele faz para as pessoas que entregam a sua vida a Ele. Entregue a sua vida para Jesus, para que você também possa experimentar o milagre de Deus.